que série é uma soma, né? E sequência, justamente como o nome diz, é uma sequência numérica dada por os valores de uma sequência dividido por n fatorial. O que nós vamos notar aqui na aula de hoje é o seguinte, que não é tarefa fácil descobrir qual da fora. Não é tarefa fácil qual tipo de teste critério de convergência que a gente usa. Da aula, eu vou passar tipo uma do tipo, se a série que você está vendo com fatorial é tal tipo de teste. Você usa tal teste e assim por diante. Mas assim, de cara, você olhar, bater o olho, se você não der, se você não fizer vários exercícios, fica difícil. É difícil você determinar qual tipo de teste você utiliza. Ok? Eu vou resolver os exercícios. Vamos no primeiro exercício, pessoal. Aqui embaixo leva a usar o teste da razão, se converge ou não. Coisa aqui antes, né? Vale a pena. Vale a pena lembrar a definição de fatorial, tá? Então, vou fazer isso aí como uma observação. Tá? Fatorial é do que um produto em n menos 2 vai multiplicar o número natural, né? A partir desse número até o 1. Então, é isso que nós temos. Expressão da sequência que gera essa série. Foi mais um. Dividido por n fatorial. Desculpe, você vai dividir a sequência AN mais 1, sequência AN, e fazer o limite dessa divisão. E aí a gente já discute esse teste, tá certo? Ou seja, que mais 1. AN mais 1 seria, no lugar do N você colocar N mais 1. Então são essas duas expressões que utilizar para fazer o teste da razão.
Bem, quem é o teste da razão? E da continuidade, né? Estou começando. Muito bem, pessoal. Eu vou retomar então critérios de convergente ou não. Uma coisa fatorial a gente usa critério da razão ou da razão, tá ok? Que é o que eu vou colar na lousa aí agora. Então, esse é o chamado critério da razão. Ele é um probleminha aqui de material de vocês, né? Ele está com um probleminha aqui que a gente já conserta ele. É o seguinte, olha, ele fala o seguinte: seja a n uma sequência numérica, com os ANs dessa sequência positiva, elemento de posição n mais 1 pelo elemento de posição n, dada pela expressão. Ele fala o seguinte: tá certo? E o zero isso, a sequência é convergente. Se esse L, que é o resultado do limite, for algo errado, isso aqui eu estou consertando, tá? No material de vocês. Isso aqui é assim, o zero maior menor que 1. Ok. Sim, mas eu preferi escrever assim. Maior que 1. L maior que 1. E não 1 menor que L. Não está errado, mas eu confundo um pouco. Então, se você calcula esse limite, ele dá maior que 1, a sua é 1, ela é inconclusiva. Você não sabe dizer se ela converge ou diverge. Então, o exercício 1A. Opa. Pessoal, cuidado com as canetinhas aí que vocês podem apagar as coisas sem querer. Vou colar de novo. Cola enunciado. Vamos lá. Nós vamos fazer o limite mais 1 sobre a n. Sobre a n. Esse limite e ver o que, que dá, ok? Muito bem, pessoal. Vou montar então aí o limite. Ele vai ser o limite. Vai ser o limite de n mais 1, n, quando n tende a infinito,
Continuando um pouquinho, escrever o que é o AN mais 1, né? Eu comecei N mais 2 a sétima, por N mais 1 fatorial. Eu vou então dividir N mais 2 a sétima por N mais 1 fatorial pelo AN a sétima mais 1 fatorial só que é o limite disso. Então é o limite disso. Infinito. Aqui vai N mais 1 a sétima e fatorial. Continuar aqui, ó, limite com N indo para o infinito. E aí, vou escrever N e eu vou desenvolver o fatorial aqui mais 1 até N fatorial. Que eu vou cancelar com esse N fatorial que está ali embaixo. Nós temos aqui a vantagem da gente poder cancelar os fatoriais. No final das contas, teremos como sendo eu vou escrever esse limite assim, ó. Sétima, 1 sobre N mais 1, que multiplica N mais 2 a sétima sobre N mais 2. É a mesma expressão, só que eu manipulei a expressão para ficar com essa cara aí. Muito bem. Perceba que o N mais 2 a sétima na verdade é N mais 1 aqui embaixo. 2 lá em cima. Que é N mais 1. E lá em cima N mais 2. Perceba que esses
esses dois binômios aqui, eles têm o mesmo expoente. Então eu consigo colocar isso. Esse é o limite. Para infinito. De 1 sobre n mais 1. Verônica, você tem que pegar o mouse, clicar para baixo. Beleza. Estou só manipulando a expressão para calcular o limite no literalmente no final das contas. Pessoal, é o seguinte, o que nós vamos usar para resolver esse limite que vocês estão vendo? A manipulação lá do cálculo consiste em dividir por o numerador quanto o denominador dessa fração que está na potência de 7. Aqui, ó. Limite com n indo para infinito de 1 sobre que multiplica. Agora vem a jogada do tal da divisão n sobre n. Então, da onde eu tirei isso, né, pessoal? Esse tipo de coisa a gente vê no cálculo 1. Quando a gente aprende a resolver limite. É uma técnica de resolução de limites. E aqui vai ficar n sobre n mais 1 sobre n. Ok. Reescrevendo mais uma vez essa expressão, esse limite. Nós vamos que esse limite de 1 que multiplicado por 2 sobre n dividido por 1. E agora a gente faz o limite tendendo ao infinito. Vai acontecer, quando n tende para infinito,
quando o n cresce muito, você vai ter 1 dividido por um número cada vez maior. Essa divisão aqui tende a zero. Dentro do parênteses, nós vamos ter 2 sobre n tendendo a zero também. Sobre n tendendo a zero também. Por causa do n aumentando. Quer dizer, o que vai sobrar quando você toma um limite a zero que multiplica 1 sobre 1. Ou seja, é zero. Não se esqueça que a gente estava calculando o limite, que a gente chamou de L lá no começo, para o teste da razão. Ah, ok. Já vou falar, Paulo. Já vou falar. Então o critério da razão fala assim, ó. O critério da razão fala assim. Vamos recapitulá-lo. Ele fala assim que se o limite estiver entre 0 e 1, ou seja, CL que nós conseguimos, que é o limite do teste da razão de AN mais 1 dividido por AN, quando N vai para infinito, e esse limite que nós calculamos deu zero, então o critério diz que a série é convergente, e zero porque zero é menor que 1. Então o critério, ou o teste da razão, diz que se esse limite for menor que 1, ele, pelo exercício aí, é convergente. A série é convergente. Eu vou responder. A Paula fez uma pergunta. O que aconteceu com o n fatorial? Já respondo. Tá? Então, seguinte. Eu vou pegar o passo que eu fiz lá sem fazer uma observação para o exercício aqui, tá, pessoal? Observação. A gente tinha a seguinte expressão matemática. A gente tinha n mais 2, isso dentro do limite, lá em cima, a sétima, dividido por n mais 1 fatorial, que por sua vez estava dividido n mais 1 a sétima, que por sua vez estava dividido por n fatorial. Então o que aconteceu? O que aconteceu é que eu desenvolvi o fatorial de cima, eu desenvolvi esse fatorial aqui. Então, como assim eu desenvolvi esse fatorial? O fatorial do tipo n mais 1 fatorial é esse cara aqui, ó. O que é o n mais 1 fatorial? É um produto que começa no n mais 1. Depois o próximo cara do produto é o que você tinha antes, menos 1. Ou seja, é o n. Depois o próximo cara do produto é o que você tinha, menos 1. Então n menos 1. E assim sucessivamente até chegar no número 1. Tá.
Acontece que o, um, um fatorial de um número a gente para onde a gente quiser o desenvolvimento. Vou dar um exemplo aqui. O que seria o 7 fatorial? O 7 fatorial, você pode pensar no 7 fatorial como sendo 7, por exemplo, vezes 6 fatorial. Ou seja, você pode parar o desenvolvimento fatorial onde você quiser. Então, quando eu desenvolvi o n mais 1 fatorial, eu fiz o seguinte. Eu parei no n fatorial, como eu parei no 6 fatorial no exemplo do lado em vermelho. E aí eu pude simplificar a expressão. Né? Era n mais 7. Elevado a 7. Aí o que eu fiz? Eu desenvolvi o n mais 1 fatorial. E parei no n fatorial, no desenvolvimento. Por que eu parei no n fatorial? Porque tinha um n fatorial lá embaixo que eu queria cancelar. Porque ele estava me atrapalhando. Tá certo? Legal. Então, quando eu fiz isso, eu consegui cancelar esse cara com esse. Aí ele para de me atrapalhar. Foi isso que aconteceu. Tá. Vamos lá. O item B, pessoal, é essa coisa feia aqui. Pronto. Esse exercício B. Vamos olhar para ele. Mais uma vez, a gente tem que escolher o critério para ver se conversa, se não conversa, assim por diante, tá? Opa! Sumiu? Não, não sumiu. Talvez eu tenha esquecido de escrever. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar lá. Sim, não sumiu, pessoal. Tem que estar a potência ali. Foi mal. É só para ver se vocês estão prestando atenção. Né? Tem uma potência de 7. Tem um 7 aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, em geral, em problemas como esse aqui, que a gente tem uma expressão de dois, vamos dizer assim. Eu sei que essa raiz de n aqui está um pouco para atrapalhar, mas a ideia é trabalhar com o teste da comparação. Critério de convergência, pessoal, que se chama teste da raiz. Ela cai bem nesse exercício porque nós temos isso aqui como uma potência de n, o que seria o teste da raiz.
Pessoal, esse é o critério da raiz. Ele fala assim, olha, se você pega a raiz da expressão que determina a série que você quer saber se é convergente ou divergente, ou seja, calcule esse limite. Se esse limite der um número entre 0 e 1, inclusive, então a sua série converge. Se o seu limite for um valor maior que 1, então a sua série diverge. Se o limite der 1, você não consegue dizer se ela converge ou diverge. Pressão. Então, quem seria a raiz de AN? Seria a raiz de tudo isso aí que você está vendo. N quadrado menos 2N mais 1 sobre 2N ao cubo, aqui raiz é enésima, sobre 2N ao cubo mais N quadrado mais 1 enésima potência cujo expoente é N. A gente vem aqui e cancela os expoentes. Quer dizer, o limite quando N tende a infinito é calcular o valor do limite dessa expressão sem a potência. Legal. Calcular esse limite aqui. Por 2N ao cubo mais N quadrado. Tá certo? Bom, o que nós vamos fazer para calcular esse limite aí? Nós vamos de novo usar o numerador e denominador pela potência de maior expoente, que é o N ao cubo aqui. Tá? Divide a parte de cima por N ao cubo, de baixo por N ao cubo, e as coisas ficam assim. 5N quadrado
menos 2n cubo mais 1 dividido por n ao cubo. Temos a mesma coisa então, dividir 2n ao cubo por n ao cubo. Por n ao cubo. Tudo isso para ter a seguinte expressão. Limite com n indo para infinito de sobre n quadrado por n ao cubo sobre um n embaixo. Menos 2n quadrado mais 1 mais 1 sobre n ao cubo. Dividido por sobre n, 1 sobre n ao cubo. Quando a gente faz o limite disso ir para infinito, para o n infinito, né? A gente chega no seguinte resultado. 2c sobre n quadrado vai para zero. 1 sobre n ao cubo vai para zero. N vai para zero. Botou um n aqui. Vai para zero. Nos resta zero. O teste da raiz fala o seguinte, olha, se você tira a raiz do AN, faz o limite do resultado disso, e o limite está entre 0 e 1, 0, convergente. Se a raiz enésima de AN 0 é porque a série é convergente. A série é convergente. É convergente. Legal? Alguma dúvida aí, pessoal? No item C? Oi, sim. Como você critério que eu É o Rogério, né? Isso. Rogério, é o seguinte. Cada tipo de expressão que você tem aqui, e aí uma lista. Resumir mais ou menos as escolhas dos critérios, entendeu?
item A tem um fatorial lá. Uma boa tentativa de critério é o da razão. O problema das séries? Qualidade, né? Critério não deu, você tenta outro, e assim por diante. Mas existem alguns padrões. Esse, como a gente tinha um expoente n aqui, bem, porque quando eu tiro a raiz disso aqui, o n vai embora. Esse limite aqui facilmente. O conhecimento lá do cálculo 1, de olhar para um limite e falar assim, ah, não, eu sei como é que calcula esse limite, sim, eu vou dividir todo mundo embaixo, cara de maior expoente, aí eu consigo ver para onde eu vou. Ou dar de cara com um L'Hopital, como no... Não terminei, mas vou terminar, ok? O limite acabou dando zero e eu acho que eu vou ter que fazer uma troca aí, porque... Então o item B eu ainda vou fazer. Mas, por exemplo, eu caí no limite que eu tinha que lembrar de L'Hopital, foi a comparação, né? Ou seja, a comparação, ou seja, eu tenho uma expressão aqui no item B que eu quero calcular se ela converge ou não, porque eu tenho um multiplicador aqui, esse é o lance. Esse é o lance. Eu pensar num outro multiplicador, que dependa de n também, que me permita comparar o limite da expressão que me foi dada no exercício. Mas no final da aula eu passo esses critérios para vocês aí, de escolha. Tá? Vocês dão uma lida. Cada caso é um caso. E não é uma coisa trivial. Isso que é importante fazer o maior número de exercícios que vocês, sabe? Para você ficar craque aí na escolha dos critérios. Uma pergunta? Então, vou fazer o seguinte comentário. Um problema aí de digitação, aqui ó, e aqui está n quadrado. Cara, porque não faz o menor sentido ele botar um 2n quadrado aqui e outro n quadrado aqui. Uma. É quadrado e aqui tinha que ser 3. E aí daria para tentar algum tipo de solução aqui. Eu mais uma vez tentaria o da raiz. Ou aqui realmente é quadrado e aqui é n a primeira. Tentaria o teste da raiz. O que o pessoal da Univesp lá quer dessa expressão, eu acabei não resolvendo. Aberto, se vocês quiserem entrar em contato com alguém de lá e depois a gente resolve sem problemas também. Tá bom? Então, tenta ver isso lá com o pessoal da Univesp. A gente saber o que eles querem dessa expressão aqui. Isso não faz sentido. Seguinte.
Beleza. Está cabendo, tá tudo na lousa. Então tá, ele fala assim, olha, uma série somatória é dita absolutamente convergente, você mostrar convergente. Dizer o seguinte para você, ó, podemos classificar isso aqui como absolutamente convergente, ou condicionalmente convergente, ou divergente. Ok? Então, para responder essa pergunta, você precisa fazer primeiro esse teste aí. Tem que ter um módulo n entre menos 1 e 1. N que multiplica a raiz de n. A menos 1 elevado a n, que fica variando entre menos 1 e 1, ele sempre é positivo. O módulo faz isso. Né? O resultado do módulo de AN é sobre n multiplica raiz de n. Eu vou escrever assim. Sobre esse n que está fora da raiz, dentro da raiz como n quadrado. Ou seja, esse n aqui enfiado dentro da raiz, mas ele entra como n quadrado. N quadrado é n ao cubo. N ao cubo. Então, tinha aqui o módulo de AN raiz quadrada, que também é 1 de A ao cubo, não, de N ao cubo, que também é como sendo 1 sobre N elevado a 3 sobre 2. Então, tudo isso é para ver se o módulo ou a série de AN é convergente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar aí para o módulo de AN, ou seja, a série que agora eu tenho que ver se é convergente ou não. Essa série aqui, ó. Certo, tá? Portanto, a gente tem que ver se essa série aqui, ó, gente, de 1 a infinito. Essa série aqui é a série de 1, somatório de 1, dividido por n elevado a 3 sobre 2. E a gente quer saber se essa série converge ou não. Convergente, a série original também é convergente. Ela é classificada como absolutamente convergente. Acontece que esse tipo de série aqui, pessoal, ela é especial. Por que ela é especial? Então aí, meio que relembrando a pergunta do Rogério, né? Eu sei que essa série é especial. Bom, porque eu já vi essa série em outros exercícios anteriores que eu também já resolvi. Isso aqui é chamada de P-série. E eu vou colar aqui embaixo a definição de uma P-série.
Tá aí, ó. Se eu não soubesse disso, aí ia complicar bastante. A série, que é o somatório de n indo de 1 a infinito, são 1 sobre n elevado a p, é convergente se o p, que é o expoente aqui, ó, for um cara maior que 1. E se não for, aí ela é divergente. Então o que nós estamos mostrando? Que de 1 sobre n elevado a 3 sobre 2, uma p 3 sobre 2. Maior que 1. Então a série converge. Assim, a série somatório da n converge e, portanto, a n é absolutamente convergente. Ou seja, a série original é absolutamente convergente. Esse é o argumento. Bom, então a série original é absolutamente convergente. Então, pronto, classificamos. Absolutamente convergente. Mais uma coisa nessa? Não. Vamos supor que você criasse a convergência do módulo da série, como a gente fez aqui. Desculpa, a série dos módulos, né? E ela não fosse convergente. Você ainda teria que testar
a série original no item B. Absolutamente convergente. Então, ok. Segunda série. Pessoal, essa segunda série que ele pede para a gente classificar como convergente, série de seno n, por incrível que pareça, série de seno de 1 sobre n não é, ela não converge. E a gente vai ver por quê. Então, ele quer saber se essa série é absolutamente ou condicionalmente. Então, a gente faz o teste que eu disse. Primeiro a gente convergência. O que acontece? Então, quem é o módulo de módulo de AN? O módulo de AN é um módulo 1 elevado a n mais 1 seno de 1 sobre n. Que o módulo disso mata o menos 1 elevado a n mais 1 aqui. De 1 sobre n. Seno de 1 sobre n, pessoal, é positivo. Eu vou explicar por quê. Arcos aqui do seno, né? Que por exemplo, aqui, né? Tem seno de 1 sobre 1. Seno de 1, pessoal, os conceitos aqui. Seno de 1 positivo. Porque 1 não é 1 grau, não, é 1 radiano. Então, em algum lugar aqui no primeiro quadrante. Seno de 1, a gente vê os senos. Você vê o seno de 1, aqui, ó. Seno de 1. Quando o n é 2, você tem seno de meio. Meio é metade desse arco aqui. Aqui, ó. Seno de meio. Bom, seno de meio, pessoal, é algo menor que seno de 1. Ele está indo para 0. Quando ele ir para 0, essa série aqui, ela não converge. Vamos ver como é que a gente faz isso. Como é que a gente prova que ela não converge. Tá? Então,
Vamos ao seguinte teste aqui. Vou mostrar se a série... né? Aqui. Série composta pelos... da minha série original. Nós vamos usar um teste chamado teste de comparação no limite. Assim. Mas como essa série é manjada, acaba encontrando aqui. Desta forma. Só um minuto, tá, pessoal? O que nós vamos usar? Fala o seguinte, olha. Original, se você quer saber se convém ou não. Busca uma outra série para fazer o limite da divisão da sua série original com essa série que você buscou. Não der infinito, né? E maior que zero, ambas convergem ou ambas divergem. Então a jogada aqui, a gente escolheu uma BN aqui que a gente conheça convergente quando o n vai para infinito. Vamos lá. Auxiliar aqui, uma famosíssima também, que a gente já deu de cara com ela. Dada. Sabe que a série harmônica é divergente. Então, para derivar seno de 1 sobre n, a cadeia. Olha quanta coisa. 1 sobre n é cosseno, que é a derivada do seno.
multiplicado pela derivada isso é a regra da cadeia. Vez dividido também pela derivada de 1 sobre n em relação a n. Que eu não calculei essa derivada. E eu não calculei porque nós vamos conseguir essa derivada porque ela aparece no limite quando ele vai para então nos dá limite do cosseno de 1 sobre n quando n é infinito. Esse limite existe. Um sobre n vai para zero. Infinito. 1 sobre n e o cosseno de zero cosseno de zero é 1. Conclusão. Nós descobrimos que o limite de AN sobre BN é finito e vale 1. De AN sobre BN, no final das contas, com N indo para infinito, maior que zero. E o argumento agora é o seguinte. O argumento agora é o seguinte. A série composta pelo BN, que é 1 sobre N, né? A série harmônica. Diverge, a nossa série original também diverge. Então, pessoal, essa série aí ela não é absolutamente convergente. Mas a gente precisa verificar ainda se ela é convergente. Funcionalmente convergente. Absolutamente ela não é. Não é assim não, porque eu terminei a frase lá como lá é. Essa série dos valores absolutos é também divergente. Tô indo. Assim agora, a série aqui seno sobre n não é absolutamente convergente.
porque a série dos módulos dessa expressão não converte. É absolutamente convergente. Convergente. Pronto. Se ela é condicionalmente convergente. Isso é mais fácil. Ok, pessoal? Então, a segunda parte desse problema, essa é a primeira. Não é absolutamente convergente. Então, a gente tem que ver se ela é condicionalmente convergente. A gente tem que mostrar que se ela converge ou não. Para isso, a gente vai usar um critério que vocês também viram aí. Séries que são alternadas, porque série alterna, né? Positivo, negativo, positivo, positivo, negativo. Que é esse critério aqui, ó. Vamos lá. Esse critério de séries alternadas. Ok, pessoal? Séries séries alternadas, que é o nosso caso. Então, ele diz pra gente quando uma série alternada converte ou não. Então, ela diz assim, ó, seja uma sequência N, todos os ANs dessa sequência, positivos ou nulos, beleza. O limite de AN, mas da sequência, tende a zero quando N vai para o infinito. A N é decrescente. Se essas três condições, pessoal, essa sequência N, e essa sequência N está aqui, ó, faz parte que é de uma série alternada, mais uma vez, a N é o elemento ou expressão que representa a sequência alternada.
n for sempre positivo, n tender a zero quando infinito, e esse n é decrescente, então essa série, esse é o critério que nós vamos usar, série alternada. Menos 1 elevado a n mais 1. Dizemos que o módulo, a série composta pelos módulos disso não converge. Por isso que essa série não é absolutamente convergente. Então ela vai ser condicionalmente. Essa é a conclusão no final do exercício. Paciência. Olha só, quem é o nosso n? Ele satisfaz Leibniz. Todos os ANs de seno de 0 a 0. Isso aqui vai para seno de 0, que é 0. Então, segunda condição. E terceira condição, e a gente viu isso também lá, é que essa sequência de ANs é decrescente. Ela é decrescente. Ou seja, você sabe que é menor que n mais 1. Mais que seno. Vou mudar o argumento. A gente sabe que 1 sobre n mais 1 que 1 sobre n escrever aqui o seno, melhor. De 1 sobre n mais 1 menor que o seno de 1 sobre n. No ciclo trigonométrico lá em cima. Isso caracteriza o seguinte. N mais 1 sendo maior que n, faz dessa sequência n uma sequência decrescente. Porque quanto mais eu aumento o denominador aqui, eu aumento o denominador, quanto maior é o n mais 1 do que n, o seno de 1 sobre n mais 1 é menor do que o seno de 1. Então essa sequência
Portanto, pessoal, pelo critério de Leibniz, essa série de menos 1 elevado a n mais 1, que multiplica seno de 1 sobre n, é convergente. Mas como ela não é absolutamente convergente, então temos que a série convergente como não é absolutamente convergente, dizemos que ela é condicionalmente convergente. É esse aqui. Chamada condicionalmente convergente. Se ela for convergente, como a gente mostrou que ela é, e ela não for absolutamente convergente. É o caso dessa série. Então essa série é condicionalmente convergente, mas não é absolutamente convergente. A primeira série é absolutamente convergente, não precisa fazer mais nada. A segunda série aí, a gente mostrou que ela não é absolutamente convergente, mas é convergente, e por isso ela é condicionalmente convergente. Se quiserem aproveitar para tirar dúvida. Eu acho que alguns ficaram pelo caminho aí. Ah, muita gente jogou a toalha. Talvez tenha ficado no lose. Gente, alguma pergunta? Sim. Uma pergunta aí, pessoal? Não. Veja a aula de novo. Refaça os exercícios aí. Qualquer dúvida, entre em contato. O que a gente vai fazer que se entender. E é isso aí, pessoal. Vou aqui a imagem.
e o PDF. Se a Ana e a Val quiser fazer isso também, pode fazer. Ok? Teste. Nisso que você está me perguntando. Uma sequência BN. BN. Essa é a sequência BN. Quem sabe dessa sequência aqui? A sequência aqui gera uma série harmônica. Isso aqui é a série harmônica. É divergente. Então nós sabemos que a série é divergente. Legal. O nosso AN, ia mostrar se era convergente ou não. O nosso AN é o módulo de AN, né? O nosso AN era seno de 1 sobre N. Então, o que diz esse critério que nós usamos? Ele diz o seguinte, ó. Calcule o limite de seno de 1 sobre N. Na verdade, era o módulo de AN. Calcule o seno de 1 sobre N. Olha, calcule o limite de seno de 1 sobre N dividido por 1 sobre N. Era um limite impróprio, a gente usou L'Hopital e tudo mais, e a gente conseguiu calcular esse limite. E ele dava deu 1. Esse limite deu 1. E esse critério diz o seguinte, ele diz assim, olha, se você pegar o limite, converge ou não a série dela. Desculpa, são outra série que você conheça, se ela é divergente ou convergente. Que é a série harmônica que a gente escolheu, divergente. Ou seja, a série dada por essa expressão sobre N é divergente. Diz assim, se o seu limite é maior que zero, coisas uma, ou ambas convergem, ou divergem. A gente já sabe que pelo teste elas têm que ter o mesmo comportamento, ou seja, ou ambas divergem ou ambas convergem. É divergente pelas condições do teste. A de cima também tem que ser divergente. Então ambas divergem. O limite de maior que zero, ou ambas divergem, ou ambas convergem. Se de baixo diverge sempre, tem que divergir também. O que a gente está dizendo é o seguinte, que a série então é divergente, essa aqui, ó.
isso aqui, desse teste ter me dito que seno de 1 sobre n é divergente, está dizendo que a série aqui, ó, é divergente. É formada pelo módulo da minha série original. Eu concluo que ela não é absolutamente convergente. Foi isso que eu fiz ali. Concluo que ela não é absolutamente convergente. Ela não é absolutamente convergente. Exatamente isso. Quer dizer, vamos lá. Isso aqui a gente viu que não converge. Os de AN não converge. Se a série dos módulos de AN não converge, eu digo que a série original, então isso aqui, não converge. Pelo teste do limite aí. Não converge. Então essa série formada pelos módulos não converge. Tá. Quando a série formada pelos módulos não converge, a gente fala que é justamente então olha só, pessoal. A série formada pelos módulos dessa expressão, que é da seno de 1 sobre n, não converge. Então a gente fala que essa série original não é absolutamente convergente. Ela não é absolutamente convergente, porque a série dos módulos dela não converge. Certo? Foi isso que a gente concluiu. Aí o que a gente fez? A gente calculou a convergência dela original, sem pensar no módulo. A gente viu que ela sem módulo converge. Se ela converge sem o módulo, ela é condicionalmente convergente. Converge com o módulo, ela não pode ser chamada de absolutamente convergente. Bom, depois eu gostaria de saber o que vocês acharam do Messenger. Se foi, pelo menos todo mundo pôde tentar. O lance da ligação das conexões. Né? Se caem, se não caem. Tá. Pessoal, então acho que ficamos por aqui. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp aí que eu respondo. Tem B. E vocês ficam devendo para mim o item D, para eu poder resolver. Falou? Estamos à disposição. Estou à disposição.